porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. É com muita alegria que eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Por gentileza, você que trouxe algum exemplar bíblico, localize o texto comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Enquanto vocês procuram, eu quero externar a Deus a minha alegria e a minha gratidão de poder estar aqui com vocês essa noite, para juntos adorarmos a Deus e sermos agradecidos por tudo quanto Ele tem proporcionado a nós. Eu amo o culto e eu amo o significado real desta palavra, que significa homenagem, elogio. Quando nós saímos das nossas casas, nossos lares, para vir à igreja, ao culto, nós viemos aqui para homenagear ao nosso Criador. Nós viemos aqui para elogiá-lo, engrandecê-lo, não por aquilo que Ele faz apenas, mas por aquilo que Ele é, pela essência, por quem Deus é. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder servi-los com uma palavra, e eu louvo a Deus pela vida do pastor Luciano, sua esposa. Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite, também ao irmão Márcio, Deus abençoe, é uma honra estar com vocês. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra, diga glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 4, a parte A do texto diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Quando o pastor Luciano fez o convite para estar aqui, eu comuniquei ao meu pastor, falei com o meu pastor a alegria de poder estar cooperando mais uma vez com o pastor Luciano. Já tive cooperando com ele e a família em outras vezes. E eu conversando com o meu pastor, e a gente está nos cultos de quarta-feira, um culto diferente, um culto da palavra, que a gente fica até sentado e a gente fica conversando com a igreja a respeito das escrituras, de alguns temas específicos. E a gente chegou uma certa feita montar um café com Bíblia, onde a gente se reunia na casa dos irmãos, pegava um tema bíblico, alguma doutrina bíblica, e ficava explanando, estudando juntamente com as pessoas para que a gente venha a crescer um pouco mais através das Escrituras. Um dos temas que nós abordamos em alguns desse café com Bíblia foi sobre a doutrina do Espírito Santo, que é pneumatologia. Estudo sobre quem é o Espírito Santo, quais as suas obras, seus atributos. E essa doutrina bíblica é uma doutrina que me chama muito a atenção, que eu tenho um apreço muito grande. E conversando com Deus sobre o que falar com vocês nessa noite, o Espírito de Deus colocou ao meu coração para falar dele, falar sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Muitas religiões e ideologias vão dizer que o Espírito é uma força, é uma energia. Mas nós sabemos, à luz das Escrituras, que o Espírito Santo é uma pessoa. E o que qualifica um ser uma pessoa? São os seus atributos, a saber, intelecto, sentimentos e vontades. O Espírito Santo possui esses atributos. Ele instrui, ele direciona, ele fala, ele tem sentimentos. O apóstolo Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, a qual vocês fostem selados. Então o Espírito Santo, ele tem vontade. Quando Paulo fala a respeito de dons espirituais com a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai dizer que é o Espírito quem concede os dons espirituais. E ele concede o dom a cada um conforme lhe apraz, ou seja, conforme a sua vontade. O Espírito Santo, ele rege a obra missionária. Uma certa feita, lendo Atos, capítulo de número 16, algo me marcou. Porque a Bíblia vai dizer que Paulo, juntamente com a sua caravana missionária, eles tentam pregar o evangelho em Bitínia, na Ásia, e o Espírito Santo não permite, o Espírito impede de pregar naquele lugar.
Porque a vontade do Espírito Santo é que eles fossem para a Europa, ou seja, eles queriam pregar em certo lugar, mas o Espírito Santo queria enviar eles a outro lugar. E aqui eu aprendo uma lição, que quem rege a igreja, quem rege a obra missionária, quem rege o culto, quem rege a minha vida, quem rege a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. E o cristão, quando ele se entrega genuinamente a Cristo, ele não anda mais segundo a sua vontade, mas ele anda conforme o Espírito guia. O Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo, ele é Deus. Em Gênesis capítulo 1, verso de número 1, a Bíblia vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus aqui é Elohim, e esta palavra está no plural, que cabe a ideia que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou os céus e criou a terra. O Espírito é o Criador. E o que me chama a atenção é que no verso de número 2, a Bíblia vai dizer que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito se movia, pairava sobre a face das águas. Isso é digno de ressalva, porque outrora, antes de entregar a vida a Cristo, antes de ter Deus, nós éramos sem forma, vazio. Só que o Espírito veio sobre nós, nos trazendo vida, nos trazendo forma, nos trazendo a presença gloriosa do eterno Deus. O interessante é que quando Deus ele vai criar o homem, a expressão que Moisés usa no livro de Gênesis capítulo 1, verso de número 26, é a seguinte: e façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Perceba que novamente o texto está no plural, façamos, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo nos criou, nos deu forma. E o que mais me chama a atenção é que em Gênesis capítulo de número 2, verso 7, Deus pegou o boneco que havia criado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e soprou sobre nós o fôlego de vida, fôlego, a presença do Espírito de Deus. E o Espírito Santo, ele é essencial para a nossa vida. Um culto sem o Espírito Santo é apenas uma reunião. Uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem vida, uma pessoa que tem um vazio, um buraco existencial que não é preenchido. E o que me chama a atenção é que a promessa do derramamento do Espírito Santo acompanha o povo de Deus desde as páginas antigas do Antigo Testamento. Porque o Espírito no Antigo Testamento é diferente do agir do Espírito no Novo. Porque no Antigo Testamento o Espírito era sobre. Ele não morava no homem, ele era sobre. Sobre quem? Profetas, juízes, reis, sacerdotes. O Espírito vinha em determinada dia, em determinada obra específica, usava essas pessoas e depois subia novamente aos céus. Ele não habitava, não morava dentro do homem. Só que havia uma promessa que o Espírito seria derramado. Havia uma promessa do derramamento do Espírito de Deus. O que me chama a atenção é que o Espírito Santo, ele é um Deus extraordinário e que nós dependemos muito da presença dele. E numa época que o Espírito era sobre, quando Davi ele acaba cometendo o pecado de adultério e depois logo em seguida de assassinato, mandando matar um homem, ele reconhece o seu erro, o seu pecado, e ele vai fazer uma oração gloriosa. Só que me chama a atenção é que o Espírito naquele tempo é sobre. Só que a oração de Davi vai me chamar a atenção, porque ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Numa época que o Espírito era sobre, Davi está dizendo que o Espírito está dentro dele, aleluia. E Davi está entendendo algo significativo: eu tenho coroa, eu tenho riqueza, eu tenho glória, eu tenho apogeu, eu tenho fama, eu tenho reinado, eu tenho tudo, mas sem a presença do teu Espírito, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nós não somos nada sem a presença do Espírito de Deus. Pode nos faltar tudo,
só não pode nos faltar a presença gloriosa do divino Espírito Santo de Deus. O Salmo de número 23 é muito citado: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo acha que não vai faltar as coisas, muita gente, melhor dizendo, acha que não vai faltar coisas, não, gente, o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Pode até faltar alguma coisa na sua vida, mas Jesus, Ele não vai faltar, a presença do Espírito Santo não vai faltar na sua vida. E o Espírito Santo, Ele foi prometido por Deus que seria derramado através das Escrituras. Isaías capítulo 44, verso de número 3. Porque o Senhor derramará água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramará do seu Espírito sobre toda a posteridade. Joel capítulo de número 2, a partir do versículo de número 26, Joel, que é conhecido como profeta do avivamento, vai dizer: e nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visão e os velhos sonharão sonhos, e há de ser que sobre servos e servas derramarei do meu Espírito, diz o Senhor. Joel está profetizando algo que no tempo era improvável, porque o Espírito vinha sobre profetas, juízes, reis e sacerdotes, mas era sobre. Agora Joel está profetizando que o Espírito virá sobre toda a carne. Oh, glória a Deus! Ele está dizendo que vai vir sobre servos e servas. E o Espírito não vai vir apenas sobre, mas ele vai ser derramado, aleluia, de uma forma abundante. Jesus, logo que ele ressuscita, ele morre, fica 3 dias na tumba, mas a tumba dele abre de dentro para fora, ele ressuscita dentre os mortos. Ele fica no espaço de 40 dias na terra e ele aparece a mais ou menos 500 irmãos, e ele vai dizer: olha, não saia de Jerusalém até que do alto recebais a promessa do Pai. O Espírito Santo é uma promessa que viria. E o que me chama a atenção é que em Atos capítulo 1, o texto vai dizer que Jesus determinou-lhe, deu uma ordem para que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai. Isso aqui é muito digno de ressalva, porque quem prometeu foi o Pai, foi o Deus eterno. Uma coisa é o homem te prometer alguma coisa, outra coisa é Deus lhe prometer. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. O que Deus fala, Ele executa. O que Deus fala, Ele realiza, Ele concretiza para a glória do nome do Eterno. O que me chama a atenção é que Ele faz a promessa, Ele dá uma ordem para não se ausentar, e Ele diz: e esperai a promessa que do Pai vocês têm ouvido. Toda promessa tem um tempo de espera. Toda promessa tem um tempo que você tem que aguardar essa promessa para que ela venha se cumprir na sua vida. E o que me chama a atenção é que eles recebem a promessa, e eles não aguardam a promessa omissos nem passivos, mas eles aguardam a promessa em oração. Em Atos capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer: e eles perseveravam unânimes em oração, aguardando a promessa que do Pai eles ouviram. Ou seja, eles aguardaram a promessa orando, buscando por essa promessa. O livro de Atos, para mim, é o livro da oração. Em Atos 1,14, eu mencionei o texto aqui. Em Atos capítulo 2, versículo de número 42, a Bíblia vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João subiram junto ao templo na hora 9 para oração. Em Atos capítulo 4, versículo de número 31, a Bíblia vai dizer que os discípulos, depois de orar, foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam a palavra.
Em Atos capítulo 5, a Bíblia vai dizer que Ananias e Safiras mentiram para o Espírito Santo, e Pedro tinha uma vida de oração, e que tem uma vida de oração, Deus revela, Deus mostra, Deus direciona. Em Atos capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que os apóstolos mandaram separar 7 diáconos, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, de sabedoria, para servir a igreja. Enquanto isso, eles perseveravam no ministério da oração e da palavra. Em Atos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que através da oração Deus fazia sinais e prodígios pela mão dos discípulos. Em Atos capítulo 9, Saulo, que vai para Damasco para perseguir, e os cristãos que ali estavam tem um encontro com Jesus, se prostra diante de terra, e a Bíblia vai dizer que ele fica 3 dias e 3 noites orando e jejuando. Em Atos capítulo 10, Cornélio está orando na sua casa, Pedro está orando na sua casa, Deus dá visão para ambos, acontece algo extraordinário, a salvação vem para os gentios através da oração, aleluia. Em Atos capítulo de número 12, a Bíblia vai dizer que Pedro estava preso, mas a igreja orava, e através da oração houve livramento na prisão. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas estão presos, mas eles estão orando e cantando, indo a Deus, e de repente veio um terremoto, algo acontece, e eles são libertos através da oração. Oh, glória a Deus! Nós precisamos voltar para um costume muito simples, essencial, que os nossos irmãos não tinham tanta estrutura teológica, tanto conhecimento intelectual, filosófico, mas eles tinham algo que era poderoso. Eles tinham joelhos no chão, eles tinham boca no pó, eles tinham simplicidade na fala, mas tinha fogo no coração, e através da oração Jesus curava, salvava, batizava no Espírito Santo, porque havia fervor na oração. Temos promessa, temos chamado, e nós precisamos voltar para este princípio. A oração feita no cenáculo teve algumas características. Primeiro, ela foi unânime, todos estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Todos estavam com o mesmo propósito, a mesma motivação: receber a promessa do Espírito de Deus. Outra característica, ela foi perseverante, ela foi abrangente, e perseverar não é fácil, porque Jesus aparece para mais ou menos 500 pessoas. Quando o Espírito desce, quase 120 foram cheios. Cadê o restante que receberam a promessa? É que todos começam bem, todos começam com uma empolgação, mas vai vindo as dificuldades, as aflições, o dia mau, as pessoas vão retrocedendo, as pessoas vão voltando atrás, as pessoas vão desanimando. Mas eu glorifico a Deus por você que está aqui, eu glorifico a Deus por nós que estamos aqui. Muitos tiveram um dia difícil, uma semana difícil, mas veio perseverando em oração para chegar neste lugar e receber a promessa do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Eles estavam perseverando. E o que me chama a atenção aqui, o texto vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma das 3 principais festas que haviam em Jerusalém. A primeira festa era a festa da Páscoa, que eles comemoravam a saída do Egito, que Deus o havia libertado com mão forte. Segunda festa, a festa do tabernáculo, que eles ficavam 7 dias morando em cabana, ficando em cabanas, para relembrar que durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, não faltou uma cobertura espiritual, não faltou uma proteção, uma provisão de Deus. Por isso que eles celebravam em cabanas fora das suas casas, para lembrar que Deus é o Deus que cuida do seu povo em meio ao deserto. E a festa do Pentecoste, que era o início da colheita. Pentecoste que acontecia 50 dias após a Páscoa.
O que me chama a atenção é que nessa festa havia judeus e também havia judeus prosélitos, pessoas que eram gentílicas, que haviam se convertido ao judaísmo e viviam a fé prática judaizante. Então pessoas que saíam das suas nações para ir para Jerusalém para o dia da festa. E nesse dia estava tendo festa em Jerusalém, e esses discípulos estão no cenáculo orando, e o texto vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhe concedia que falasse. Oh, glória a Deus! Eu ouvi algo do pastor Josué escorrendo sobre esse texto, e ele faz um comentário muito significativo, que nesse período de Pentecoste, nesse período de festa, naquele tempo era um período de muito vendavais, era um período que ventava muito em Jerusalém. E nesse período, como que havia muito vento, a respeito do trigo e do joio, quando as pessoas que plantavam, trabalhavam com isso, ia colher, que era no início da colheita, eles distinguiam o joio e o trigo, plantas que são parecidas. Se nós olharmos, não tiver muito conhecimento, vai achar que é a mesma coisa, que são muito parecidas, mas eles conseguiam distinguir, porque batia o vento, e quando batia o vento, o trigo, por ser uma planta mais leve, ele deitava ao chão por conta do vento, porém o joio permanecia ereto, mais firme. Então eu conseguia distinguir o que era joio e o que era trigo, quando o vento batia, porque o joio permanecia ereto, mas o trigo se deitava, porque o vento batia. E isso aqui chama a atenção, e quando ele disse isso, eu arrepiei ouvindo de casa. Quando sopra o vento do Espírito, nós conseguimos distinguir quem é joio e quem é trigo, porque quem é trigo se rende à obra da regeneração, se rende ao vento do Espírito, mas quem é joio fica de pé, ereto, não consegue se render à graça, à presença gloriosa do Espírito de Deus. Nessa noite o vento já está soprando, e nós já conseguimos distinguir quem é trigo, porque ele se rende à obra gloriosa do Espírito de Deus, aleluia, se rende à graça, se rende ao novo nascimento, se rende à cruz, à obra gloriosa do eterno Deus. Você viu o que o texto diz? Primeiro a casa foi cheia, aleluia, depois todos foram cheios. Vale a pena destacar essa diferença. Primeiro a casa foi cheia, depois todos foram cheios. Você já percebeu que tem dia que a casa está cheia? Cheia da presença. E mesmo a casa estando cheia, tem pessoas que ainda saem vazias. A casa está cheia da glória e da presença de Deus, e pessoas, indivíduos saem vazios. Porque uma coisa é Deus encher a casa, outra coisa é Deus encher a pessoa que está dentro da casa. A casa ele enche porque onde estão 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente, ele desce e enche a casa. Ele tem compromisso com a palavra, ele tem compromisso com o reino. Agora encher pessoas é diferente. Aqui todos foram cheios porque todos estavam compromissados, todos estavam unânimes em oração e perseverando na mesma. E todos foram cheios porque estavam no mesmo Espírito. Eu glorifico ao Eterno, porque eu vejo uma sintonia muito grande aqui em nosso meio. Hoje não é 3 que vai ser cheio apenas, eu creio que todos serão cheios, porque todos estamos aqui com o mesmo propósito, aleluia, com o mesmo objetivo, com a mesma fé, ser cheio da presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios. Tem os sensacionistas na teologia, que eles acreditam que os dons se cessaram, que a profecia de Joel se cumpriu aqui em Atos e cessou aqui.
De fato, ela se cumpriu aqui em Atos. Só que eu acredito que o mesmo Deus que usou Joel, usou também a Pedro. Quem acredita nisso, diga amém. Quando acontece aquele reboliço, gente, o milagre foi tão grande de Pentecoste que atraiu uma grande multidão. Agora, vamos pensar, havia uma festa em Jerusalém. Pode colocar aí mais de 5.000 pessoas ali naquela festa, muita gente. E havia 120 pessoas no cenáculo aproximadamente. O sinal foi tão grande que atraiu a multidão para aquele lugar. Olha só, o barulho que causou, a glória que causou a presença gloriosa do Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que o sinal atraiu a multidão, mas foi a palavra de Deus que compungiu os corações. E naquele dia quase 3.000 almas se converteu a Cristo pelo poder da palavra de Deus. Pedro, ele começa a pregar uma mensagem cristocêntrica, mostrando Cristo através das Escrituras. Porque as pessoas perguntam por que esses homens estão embriagados a essa hora do dia, estão com um moço essas horas do dia. Aí Pedro começa a pregar: isso não é bebedice a esta hora da tarde, mas é a promessa de Joel que disse: nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. E ele discorre o texto. Aleluia. E ele vai dizer a seguinte palavra: esta promessa diz respeito a vós, os que estavam ali, aleluia, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quanto Deus chamar. Aleluia. Eu vou repetir isso. Esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quanto Deus chamar. Eu estou pregando para pessoas que foram chamadas por Deus. Eu estou pregando para pessoas que foram escolhidas por Deus. Esta promessa é para você. Aleluia. Depois de 8 anos do derramamento do Espírito em Pentecoste, o Espírito vai descer em Samaria. O que me chama a atenção é que a igreja, ela recebeu uma ordem para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Porém a igreja se acomoda em Jerusalém. Deus permite uma perseguição, a igreja se dispersa para a Judeia e para Samaria. O povo que foi dispersado para Samaria, entre eles Filipe, começa a pregar o evangelho e Deus começa a salvar os samaritanos. O que me chama a atenção é que eles dão a notícia para a igreja de Jerusalém dizendo: Jesus está salvando aqui também em Samaria. Oh, aleluia! Jesus está salvando aqui no meio dos samaritanos. E o que me cabe aí, o que me chama a atenção é que judeus e samaritanos não se davam, mas os discípulos entenderam que salvação não é só para judeu, é para samaritano, é para gentil, é para grego, é para romano, é para todos. E agora Deus está salvando os samaritanos. Aí dá a notícia para a igreja de Jerusalém. Aí vai quem? Pedro e João para Samaria. E a Bíblia vai dizer que ele coloca as mãos sobre os samaritanos e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Espírito Santo descendo sobre o judeu, descendo sobre os samaritanos. E após 10 anos do Pentecoste, vai descer sobre a vida de quem? De Cornélio. Cornélio era um judeu prosélito, um gentil que havia se convertido ao judaísmo, e ele era um homem piedoso segundo a Bíblia, orava, dava suas esmolas, servia a Deus de uma certa forma, de uma forma piedosa. E ele estava orando e Deus deu uma visão a ele, que aparecia 2 homens e diziam: manda seus criados, seus servos ir até a casa de Pedro. Você conhece a história? E ele manda, faz o que ele tinha visto na visão. E o que mais me chama a atenção é que Pedro também estava orando. Eu já falei sobre oração nesse texto. E Deus também dá uma visão a Pedro, com uma cortina descia do céu, e ele viu muitos animais impuros. E ele, sendo judeu, sabia que não podia comer animais impuros, porque era contra a lei. Aí Deus diz: come. Ele disse: não vou comer porque é impuro. Aí Deus diz: não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. E ele começa a entender que salvação, que o Espírito Santo, que a presença não é só para judeu, mas é para gentil também. Quando Pedro termina de orar, alguém chama e o Espírito diz: desce e vai com eles, porque eu tenho uma obra a fazer. Oh, aleluia! Tudo
conectado, sem ele saber. Deus, mesmo Deus que falou com o Cornélio, falou também com o Pedro. Ele vai com aqueles homens, chega até a casa de Cornélio. Cornélio era um camarada evangelista. Ele sabia que Pedro ia para lá para pregar a palavra que Deus havia dito. Ele já chamou os vizinhos, chamou todo mundo, vamos fazer um culto aqui, que o apóstolo Pedro vai pregar. E quem dera aconteceu o que aconteceu lá aqui hoje. Pedro chega, começa a pregar a palavra, e a Bíblia vai dizer que antes que a mensagem acabasse, Deus abriu os céus, o Espírito do Santo desceu, e todos foram cheios da presença do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia. Você pode levantar a mão para glorificar ao eterno Deus. A presença do Espírito Santo está em nosso meio. Jesus tem um derramado Espírito sobre nós nesta noite. Ele nos trouxe aqui para nos dizer: só se vence a carne e o mundo se enchendo do Espírito, e eu vou te encher nesta noite com a presença gloriosa do Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito desce sobre Cornélios que estavam ali. Após 20 dias desse Pentecoste que houve em Atos 2, está lá Paulo pregando em Éfeso, que me chama a atenção que tinha 12 homens. Olha que coincidência, isso aqui é muito... 12 homens que eram discípulos. E o apóstolo Paulo faz uma pergunta muito significativa, e a resposta me intrigou, porque o apóstolo pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: não conhecemos. Eu li isso e falei: é crente, discípulo e não conhece o Espírito? Aí Paulo pergunta: em que batismo vocês são batizados? Ele disse: no batismo de João. Aí Paulo pega o gancho e diz: você não lembra que João pregava? Na verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas virá um que é antes do que eu e mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles, e eles são cheios do Espírito Santo, e começam a falar em outras línguas e a profetizar. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia, que coisa gloriosa esta presença do Espírito de Deus. Coisa extraordinária esse derramar. Quem olha diz loucura, quem olha diz: mas que é isso? Mas Paulo diz: é poder de Deus, é o poder do eterno. Aleluia, oh, aleluia. Nós vemos o derramado Espírito em decorrer da história. William Seymour, avivamento na rua Azusa. Daniel Berg, Gunnar Vingre recebendo o Espírito Santo nos Estados Unidos, em Chicago, viajando para o Brasil, o Espírito vindo através daqueles missionários, agindo aqui, pessoas sendo salvas, batizando com o Espírito Santo. E o que me chama a atenção é que eu carrego isso comigo, que a mensagem do Evangelho é simples, vai continuar sendo simples. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a igreja. Ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. No ano de 2010, mês de outubro, um jovem de 15 anos é convidado por alguns amigos para ir ao culto, depois de ser evangelizado, para conhecer mais de Jesus e da palavra. Naquele dia, mesmo não cristão ainda, mesmo não conhecendo Jesus profundamente ainda, ele ouve a palavra, e o Espírito Santo, ele age como ele quer, e é como o vento, ele sopra para onde quer, e nós não sabemos de onde ele veio e para onde ele vai. Ele tem suas maneiras de agir. Um jovem de 15 anos, não convertido ainda, não salvo ainda, num culto, mensagem é pregada, o pastor ora no final da mensagem, nem ora por batismo com o Espírito Santo,
nem ora para Deus derramar o Espírito Santo, mas a gente não precisa, muitas vezes, que alguém ore por nós para nós recebermos. Quando o Espírito quer descer, ele desce, aleluia. O céu se abriu, o Espírito desceu sobre a vida daquele jovem, ele começou a falar em outras línguas. Talvez alguém dizia, mas não é crente ainda, não foi salvo, não entregou nem a vida para Jesus publicamente lá na frente. O Espírito está descendo, porque o Espírito Santo conhece o coração, conhece a intenção, conhece a motivação. Aquele jovem foi cheio do Espírito Santo, falou em outras línguas e saiu da igreja salvo, liberto, transformado pelo poder do Espírito de Deus. O jovem que foi cheio naquele dia é o que vos prega nesta noite. O Espírito veio sobre mim sem eu conhecer o eterno Espírito, mas quando eu fui cheio eu passei a conhecê-lo, e a vida foi transformada através da cruz e da obra do Espírito de Deus. Eu vim aqui para te dizer que o mesmo Espírito que desceu em Pentecoste, o mesmo Espírito que desceu em Samaria, na vida de Cornélio, em Éfeso, na rua Azul, em Belém do Pará, sobre a minha vida, ele vai descer nesta noite como labareda de fogo para nos encher. Quem pode levantar a mão nesta noite? Quem pode adorar ao Eterno nesta noite? Jesus pode batizar você com o Espírito Santo hoje. Ele pode te selar com a presença do Espírito Santo hoje. Eu ouço um coral de línguas estranhas essa noite. Eu ouço um coral de variedade de línguas essa noite. É a presença do Espírito. É a presença do Espírito de Deus. Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? Quem pode adorar a Ele? O camanto e quebrará. Deus está derramando dons espirituais pelo Espírito. Dom de profecia, dom da ciência da palavra, dom de cura, dom de variedade de outras línguas. É uma noite que o Espírito marcou para nos capacitar para algo maior. Esta obra vai crescer, diz o Eterno. Essa obra vai prosperar. E o Espírito está dando dons a pessoas, está revestido de poder, porque a promessa não é só Jerusalém, a promessa é Judeia, Samaria, Candaraca, Raçuia, até os confins da terra. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Ao mover do Espírito de Deus, o Espírito vai usar você neste lugar. O Espírito vai levantar você neste lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Com a permissão do pastor, se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eles vão me ajudar aqui com alguma canção e nós vamos orar, aleluia. Nós vamos buscar a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Tem pessoas que entraram aqui angustiadas, aflitas, mas o Espírito, ele é consolador. Jesus disse: eu irei ao Pai, mas enviarei outro, mesma espécie, mesma essência, Consolador. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, que não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É noite de revestimento, mas também é noite de Jesus consolar corações aqui. Aleluia. É noite de Jesus trazer cura para almas que estão feridas. Feche os seus olhos, comece a adorar o Espírito de Deus. Aleluia.
santo, Jesus. A que se compara a esperança viva. É a presença do Espírito Santo. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia. Presença. Chame pela presença dele. Chame pela presença do Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz e lugares por tua glória. Aleluia. É santo, Jesus. Glória, Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Eu provei Prova deste amor nesta noite. mais doce Prova desta presença, desta glória nesta noite. ao teu ser. O Espírito Santo, ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Santo Espírito, és bem-vindo. Adore ao Senhor. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz e inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Esta presença é gloriosa. Glória. Esta presença é magnífica. Enquanto o Espírito vai movendo nesta casa, eu gostaria de saber se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você já sentiu esta presença. Talvez você já sentiu esta glória. Mas a dificuldade no percurso, o dia mau, as decepções, fez com que você se distanciasse. Mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite. Ele diz: eu te aceito de volta. O que passou, passou. Independente das circunstâncias lá de trás, Deus, ele tem algo novo para você no dia de hoje. Talvez você está vindo aqui aos cultos, tem gostado das ministrações, dos louvores, mas você não se decidiu ainda a entregar a sua vida a Jesus. O Espírito de Deus te chama. Jesus te chama. Alguém nesta noite gostaria de entregar a vida a Jesus ou retornar aos caminhos do Senhor? Se tiver alguém, só fazer um sinal levantando as suas mãos. Nós vamos orar pela sua vida. Tem duas moças aqui voltando a Jesus. Você pode glorificar ao Eterno. Já vamos orar, interceder por essas vidas. Há mais alguém? O Espírito de Deus, ele quer trabalhar no seu coração, na sua alma. Aleluia. Prova esta presença. O Espírito Santo é real neste lugar. A presença dele é mais real do que essas paredes, do que até mesmo você que está aqui dentro. Ele é real, ele é real, ele é real, ele é real. Oh, glória. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo.
Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. 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 Essas duas vidas estão voltando para Jesus. Tem uma moça que entrou ali, nós vamos orar por ela também. Qual que é seu nome, jovem? A Bruna está ali. Entrou ali agora, nós vamos orar pela vida dela. Qual que é o seu nome, jovem? Gislaine, Crislaine, Rosilene. A Bruna, Crislaine e Rosilene. Nós vamos interceder pela vida delas, amém? Eu creio no agir de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você pode adorar Jesus por isso. Aleluia. Aleluia. Jesus está na casa, a presença do Espírito de Deus está aqui. Nós vamos orar por ele. Aleluia. Vamos orar por elas. Estenda as suas mãos, levante as suas mãos, vamos orar. Vocês podem vir aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus, tuas filhas, teu filho estão aqui diante do teu altar, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, o Senhor os tocou pela tua palavra e os conduziu até o teu altar, ó Deus.